Olá pessoal, meu nome é Igor Passos, sou advogado, sindicalista, sou advogado há mais de 10 anos da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar aqui do estado da Bahia, que me dá assim, uma larga experiência no ambiente sindical. Hoje nós vamos trazer para vocês, eu estou aqui falando para os nossos alunos do nosso curso, do nosso centro de curso, mas também para os sindicalistas, toda a classe trabalhadora, que hoje é uma palestra especial, comemorativa, mas também de reflexão da classe trabalhadora. Estamos falando do dia 1º de maio, que é comemorado o Dia do Trabalhador, mas é um dia marcado pela luta da classe trabalhadora, luta dos seus direitos e dos seus interesses. Então, hoje a nossa palestra tem como foco o sindicalismo, porque a forma da classe trabalhadora fazer luta é através da sua organização sindical, portanto nós estamos falando do sindicalismo. E o tema da nossa palestra é o novo sindicalismo. Novo sindicalismo. Nós vamos fazer uma breve análise contextual do sindicalismo nos últimos anos e apresentar para aqui o nosso público, uma perspectiva desse novo momento que o sindicalismo vive em nosso país. O tema organização sindical está estabelecido na nossa Constituição Federal, o título 2, que trata de direitos e garantias fundamentais. Então, ali no artigo 6º estabelece os direitos sociais, o segundo título desse capítulo, e logo em seguida, no artigo 7º, traz os direitos da classe trabalhadora, os direitos dos trabalhadores, e logo em seguida, no artigo 8º, trata da organização sindical. O artigo 9º, direito de greve, enfim, assuntos correlatos com a luta da classe trabalhadora. Então hoje nós vamos abordar aqui uma compreensão do que tem sido o sindicalismo aqui no Brasil nesses últimos anos. Nós também temos uma tratativa do tema na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, a partir do artigo 511 e seguintes, ali também trata sobre a organização sindical. Então nós vamos tratar um tema que não é novo, é um tema que já subsiste mesmo antes da Constituição Federal de 88, mas ela traz aí no seu bojo agora esse tema como garantia fundamental. Então, nós iniciamos falando sobre ali o primeiro momento do governo estabelecido no país com o presidente Lula. Então, podemos dizer assim, a era Lula, os 2 primeiros governos do presidente Lula, na sequência um governo da presidenta Dilma, que é do Partido dos Trabalhadores. Então nós vamos fazer uma avaliação, porque esse é um período importante para o sindicalismo, onde um trabalhador, um dirigente sindical, ele chega ao topo do poder público e é eleito presidente da República no ano de 2002. Então o presidente Lula inicia ali em 2003 como sendo um presidente representativo da classe trabalhadora, do Partido dos Trabalhadores. Então, a classe trabalhadora ela chega ao poder. E ali nesse momento de 2 governos, de 4 anos do presidente Lula, ali foi um momento bom para o sindicalismo, onde o sindicalismo esteve em evidência. Por óbvio, o seu berço político é o sindicalismo. Então, ali teve um momento de evidência. Houve, inclusive, nesse momento, foi contextualizada a questão das centrais sindicais, elas entram no ordenamento jurídico ali no período de governo do governo Lula, Então ali é um momento de fortalecimento do movimento sindical no país. Entra o governo da presidenta Dilma também como sequência do governo do Partido dos Trabalhadores, que dá mais uma ênfase aos movimentos sociais, cria ali legislação que permite que as organizações da sociedade civil possam se relacionar com o Estado. Então, um governo mais de caráter social, socialista. Então, esse tema de organizações sociais, e no nosso caso aqui hoje da organização sindical, nos últimos anos do país, tem estado em evidência. Mas, após esse período de governo da classe trabalhadora, já no momento ali da reeleição da presidenta Dilma, ali já foi ali um início de um combate, que é histórico, capital versus trabalho, a classe patronal e a classe trabalhadora. Então, no Congresso ali, a articulação maior
então, que estava prevalecendo eram os representantes da classe patronal, e começa ali um processo, né, de fragilização de governança da presidenta Dilma, né, o que veio inclusive a desencadear naquele momento um processo de impeachment, né, que levou então à queda do governo da Dilma, da presidenta Dilma, né. Naquele momento então o vice-presidente assume, Michel Temer, né, no ano de 2016, e já em 2017, no ano seguinte, ele já emplaca ali uma agenda que é da classe patronal, a reforma trabalhista. Então faz uma grande alteração na legislação trabalhista, nas relações capital e trabalho. Óbvio, nós estamos falando aqui para um público da classe trabalhadora. Nós sabemos que a reforma ela atendeu muito mais os interesses da classe patronal. Isso está muito claro, porque ali o então presidente, o Michel Temer, ele traz ali essa reforma com o objetivo de atender, né, os anseios da classe patronal. Mas teve algumas coisas importantes na reforma, né, como o teletrabalho, né, que foi implementado nessa reforma, que é uma situação importante, que é muito atual hoje no nosso país, né, mas tem coisas que nem mesmo dizem respeito à relação do trabalho, como foi o caso, por exemplo, da contribuição sindical. E esse é um ponto que a gente quer abordar, o famoso imposto sindical, que era previsto na CLT, que era o equivalente, era uma forma de dar sustentabilidade ao movimento sindical, o imposto sindical obrigatório, né? Todo ano, né, o equivalente a um dia de trabalho de qualquer trabalhador, de qualquer classe de trabalhadores, era descontado o valor equivalente a um dia de trabalho, e aquele montante era recolhido e distribuído ali para o sindicato daquela categoria, uma pequena parcela para a federação, uma pequena parcela para a confederação, né, uma pequena parcela para a central sindical, né? Isso ali é que dava fôlego para o movimento sindical fazer a luta, mobilizar, né? E aí na reforma trabalhista isso aí foi extinto. E ora, isso aí nada tem a ver na relação ambiente de trabalho, não. Na verdade houve uma asfixia do movimento sindical, financeira, perdeu a capacidade financeira de mobilizar, né? Então ali, como pano de fundo, tinha uma reforma trabalhista, mas isso foi um golpe forte contra o sindicalismo. Um golpe forte, porque ali perdeu força para fazer luta, para mobilizar, para fazer manifestações. E é isso que é o objeto, o princípio do sindicalismo. É fazer a luta, é defender o direito da classe trabalhadora. E isso é saudável para a democracia, é necessário. Mas naquele momento, né, o grupo político que estava ali mais bem articulado conseguiu aprovar a reforma trabalhista, e mesmo aquelas coisas que são da relação de trabalho, isso aí passou como, né, desapercebido, mas passou. Certo é que foi extinto então o imposto sindical, né? E aí começa então um momento já agora difícil para o sindicalismo. Teve um momento bom no governo Lula, sequência do governo Dilma, mas agora inicia uma situação difícil. Perde o fôlego, perde condições de manter seus dirigentes, a sua articulação, o seu poder de mobilização, né? Então, ali já começa um projeto então de fragilização, de enfraquecimento do movimento sindical no nosso país. E aí foi sequência então para o próximo governo, que vem um governo de extrema direita. Então o governo Bolsonaro é um governo de extrema direita, que aí sim, aí a coisa agravou-se para o sindicalismo, porque já não tinha condições de mobilização, de fazer força no aspecto financeiro, e agora vem uma nova realidade, que o sindicalismo e, de um modo geral, a sociedade não estava habituada, que é a questão virtual, os ataques, as fake news, né? E começa agora, então, um forte movimento anti-sindicalismo pelas redes sociais, e isso muito forte, porque fragilizou muito, né, o movimento sindical, né? Coisas do tipo que sindicato acabou, que sindicato não existe mais, né? Essas coisas vieram com muita força nas redes sociais e de um modo geral, já no início do governo Bolsonaro. Então, ali, mais do que isso, naquele momento ali, quando Bolsonaro toma posse e convoca ali o Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, no seu pacote ali, né, no aspecto
Ministério da Justiça, que era a pasta dele, ele apresenta ali um pacote de medidas. E ali ele coloca ali, naquele pacote, uma situação de criminalização, podemos assim dizer, das mobilizações, dos movimentos sociais, do movimento sindical. Então, fazer luta já estava, então, com dificuldade no aspecto financeiro e agora tinha que ter essa cautela para não caracterizar um crime ou um cometimento de crime. Então, um momento mais duro e mais difícil ainda para o sindicalismo no país. Não foram fechadas todas as possibilidades de se fazer luta, de se defender os direitos da classe trabalhadora. Daí, voltou a falar em nosso país, em um canto ou em outro, até sobre trabalho análogo à escravidão. Não temos força para nos defender e isso é muito sério e muito grave. Então, em decorrência disso, dessa luta e dessa dificuldade, toda a classe trabalhadora, os movimentos sociais, o movimento sindical, mais uma vez se une em torno do seu grande líder. Então vem agora a possibilidade da classe trabalhadora dar a volta. Não há outra forma no sistema democrático que não seja através da eleição. Esperou-se então a próxima eleição. E aí agora, novamente, o grande líder sindical, ele vem para a disputa, mas numa perspectiva nova. Uma perspectiva nova. Agora, o presidente Lula, ele vem o chamado governo de coalizão, ali numa pré-campanha, numa pré-candidatura, ampliando o diálogo, conversando com outros setores, para que pudesse fazer ali um grande bloco capaz de vencer as eleições e retomar o mando do país. Então, agora, 2022, com a eleição do presidente Lula novamente, agora a classe trabalhadora ela volta ao poder, mas numa nova perspectiva. Não é só a classe trabalhadora, é em um ambiente de coalizão, onde dialoga com todos os setores. Então, agora, por exemplo, o Ministério do Trabalho que tinha sido extinto no governo Bolsonaro, o presidente Lula, ele retoma com uma pauta de geração de emprego, de geração de renda, aquilo que é a pauta da classe trabalhadora. Correto. Mas ali já no começo do governo, para não ter tensão, podemos dizer assim, política com os demais setores, o vice-presidente Alckmin, por exemplo, em uma das idas do Lula para o exterior, ele assume ali a presidência e ali ele faz uma reunião com o setor patronal em São Paulo. E ali ele fala, olha, não vamos mexer na reforma trabalhista, para dar um sinal de que vamos continuar caminhando, dialogando. Então, assim, ali está muito claro que a reforma, aquelas coisas que foram pautadas contra a classe trabalhadora, não vai ser fácil reverter, não é de fácil reversão. Então o governo ele vem com esse tom. O próprio ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele deu uma declaração dizendo, olha, o imposto sindical que foi revogado não volta mais. Estamos trabalhando aí uma contribuição que seja uma coisa opcional do trabalhador. O imposto obrigatório foi extinto e não volta mais. Foi uma declaração do ministro, já ainda em começo de governo, para acalmar os ânimos da classe patronal, que a classe patronal vem do governo anterior que prestigiava a classe patronal, o governo da direita, da ultradireita. Então, esse é um novo cenário. Então, após todas essas dificuldades e agora volta, o grande sindicalista volta ao poder, agora então surge o debate, o novo sindicalismo. Esse é o nosso tema. A classe trabalhadora, os dirigentes sindicais precisam compreender esse novo momento. Nós estamos falando de um novo sindicalismo, que é uma nova perspectiva de se fazer luta. A classe trabalhadora precisa se manter organizada, é necessário. Mas, a exemplo que citamos da contribuição do imposto sindical, que já foi dito que não volta mais, hoje o debate da classe trabalhadora são outras formas de sustentabilidade do movimento, porque precisa ter sustentabilidade, precisa fazer a luta. Então esse é um tema, esse é um desafio do novo sindicalismo. Sem aquela estrutura financeira, com uma nova forma de arrecadação, esse é um desafio. O uso das redes sociais no movimento social, na luta, a luta era de rua, de faixa, de bandeira. Hoje existe guerra virtual. A política, a última eleição, essa de 2022, muito foi pautada em guerra virtual, em disputa virtual. O sindicalismo precisa ter atenção para isso. Precisa também fazer a sua luta, usar as redes sociais, usar o universo virtual para fazer a sua luta. É uma forma. Então isso é um debate também.
do novo sindicalismo, né? E mais, né? E mais importante, em data recente, né? O presidente Lula esteve nos Estados Unidos, né? E na sua entrevista ali na coletiva, ele fala sobre a importância do sindicalismo. E ele fala uma frase, ele diz, olha, não há democracia sem um sindicalismo forte. O sindicalismo, ele é fundamental, ele é vital para a democracia. E ele faz, inclusive, referência ao discurso do presidente Biden, o discurso de posse, onde o presidente Biden diz que a força ou a riqueza dos Estados Unidos não está propriamente na classe patronal ou nos empregadores, mas na força produtiva da classe trabalhadora. Então, fazendo uma referência, portanto, ao sindicalismo, ao movimento da classe trabalhadora. Então, o presidente Lula sabiamente faz referência a esse discurso para fortalecer, para dizer que é necessário que o sindicalismo esteja forte. Isso é vital para a democracia. Mas ele diz mais, ele diz, olha, no Brasil nós estamos fazendo o seguinte, agora já nesse novo governo dele, estamos sentando em uma mesa de debate, o sindicalismo da classe patronal, com a classe trabalhadora e o Estado, para fazer o diálogo, para fazer o debate. A classe patronal precisa compreender que não é fragilizando o sindicato que vai render ou que vai produzir mais ou que vai ficar mais rico. Muito pelo contrário, a classe trabalhadora precisa estar bem organizada, né? E ter a garantia mínima, ter dignidade mínima para produzir bem. Esse é o debate. Então esse é o novo desafio para esse novo sindicalismo. O próprio presidente Lula ele fala sobre esse novo momento, esse novo sindicalismo. Então a classe trabalhadora precisa compreender, os sindicalistas precisam compreender, né, que fazer a luta hoje significa fazer o debate, significa usar os meios das redes sociais, o meio digital, precisa fazer uso daquilo que é novo e que não volta mais à forma antiga. Então precisamos sim nos ajustar, nos adequar. Então esse 1º de maio, Dia do Trabalhador, é um feriado nacional, né? Nós desejamos a todos os trabalhadores um bom dia de descanso, de lazer, mas também de reflexão. Precisamos sim garantir a defesa dos direitos da classe trabalhadora. É necessário trabalhar com dignidade e quem defende é o sindicalismo. Precisamos manter vivo e firme o sindicalismo no nosso país. Então, que esse dia também seja um dia de reflexão, que nós possamos fazer uso dessas ferramentas para continuar fazendo a defesa, continuar lutando para que o movimento sindical sobreviva e continue defendendo os direitos e garantias fundamentais da classe trabalhadora. Desejo a todos um bom dia do trabalhador.